mais um semestre aqui na Anhanguera, no curso de Engenharia Mecânica. Vamos aqui combinar algumas regrinhas para iniciarmos o semestre, tá ok? Em relação a atividades, a trabalhos e avaliações que nós vamos fazer ao longo das aulas, tá certo? Então, inicialmente, vamos começar aqui com uma apresentação. Alguns alunos não me conhecem, outros já me conhecem de outras disciplinas. Eu me chamo Eduardo Romão, meu e-mail de contato é eduardo.romão@anhanguera.com. Falando um pouquinho de mim, bem brevemente, eu tenho 15 anos de experiência na área de engenharia de materiais, principalmente na área de aplicação e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Eu sou responsável pela parte de caracterização, ou seja, conhecer o material e suas propriedades dos tipos já existentes, os metálicos, os cerâmicos, os poliméricos e os compósitos. Eu estou há 10 semestres aqui na Anhanguera, comecei aqui no primeiro semestre de 2016, então eu estou no 10º semestre, e é a quarta vez o quarto semestre que eu ministro essa disciplina. Eu vim do setor da indústria, passei pela última empresa que eu trabalhei antes de ingressar na Anhanguera foi a Manco, passei na Shimazu, eu tive grande experiência na área de caracterização de materiais, fui professor freelancer em 2005 no Unicursos, fiz iniciação científica na faculdade, na antiga FAENC, hoje Escola de Engenharia da USP, e durante a minha graduação fiz trabalho voluntário ajudando jovens para o ingresso no vestibular, tá? Então, essa aqui é a minha formação. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui, que é a forma de contato. Nós podemos ter contato com vocês via AVA, então vocês poderão me escrever e terei o prazer em respondê-los, o e-mail institucional. E a intenção minha é criar um grupo de WhatsApp para comunicar vocês em relação a trabalhos, a conteúdos, que muitas vezes a gente, na correria, esquece de acessar o AVA para ver. Então, a aula de hoje já está disponível. Tanto que a aula que vocês vão ver hoje, com exceção do contrato acadêmico que a gente vai deixar disponível lá para vocês, ainda, nós deixamos já na seção 1.1, aula 1, encontro 1, um PDF da aula de hoje. Então, vocês poderão acessar um resumo. Eu não, infelizmente, algumas coisas eu tive que tirar por questões de direitos autorais e tamanho de arquivo. Então, vídeos, algumas outras coisas nós removemos. Então, a ideia do grupo de WhatsApp é manter comunicados ou alguma dúvida. Estou fazendo exercício e tal. Não há nenhum problema. Dentro do horário de segunda a sexta-feira que eu dou aula, podem me procurar e a gente vai respondendo, tá certo? Então, essa é a forma de contato que aqui a gente deixa até enfatizado, que seria pelo WhatsApp. Esse ano termino minha licenciatura em Química, sou doutorando em Engenharia de Materiais pela Unifesp de São José dos Campos. A previsão é outubro do ano que vem eu terminaria. Sou pós-ensino de Química, sou mestre em Engenharia Mecânica na área de materiais pela Unesp de Guaratinguetá, sou especialista em Engenharia da Qualidade, tenho Administração Industrial pela UNPG de São José dos Campos e sou graduado em Engenharia de Materiais pela antiga FAENC, agora Escola de Engenharia de Lorena. Então, toda a minha formação foi aqui no Vale do Paraíba, ou seja, temos um potencial dentro da área de engenharia de crescimento em relação às instituições de ensino que nós temos aqui presentes. Aí, quem quiser entrar aqui é o meu currículo Lattes, onde tem mais atividades acadêmicas que possam ser de curiosidade ou interesse de vocês para a gente discutir no futuro na área de materiais, tá? Bom, o calendário. É importante a gente deixar claro o calendário, porque esse semestre iniciou na semana de 24 de agosto e vai até o dia 11 de dezembro. Então, vai ser um encontro por semana, um conteúdo por semana ser dado. Então, nós vamos seguir bem religiosamente as unidades do AVA. O primeiro bimestre vai ser de 24 de agosto a 5 de outubro. A prova de vocês será na semana de 5 a 9 de outubro. Então, nossa prova será dia 8 de outubro. E na semana seguinte vai ter uma semana de engenharia de 13 a 16 de outubro. É importante vocês estarem até na comunicação ou via AVA ou via coordenação sobre os eventos que vão acontecer. O segundo bimestre inicia-se na semana seguinte, de 19 a 5 de dezembro. A B2 será de 1º a 4 de dezembro, tá bom? E a segunda chamada de 7 de dezembro. Perdeu a B1, perdeu a B2, não atingiu o mínimo da disciplina,
segunda chamada. Eu estou esperando vir a informação da matriz se essa aqui será nível 1, nível 2, até semana que vem eles comunicam. E o exame será de 10 a 11 de dezembro, tá bom? Pois bem, então aqui está definido o calendário, importante vocês acompanharem essas datas. As aulas serão encontros individuais. Ah, professor, o senhor deixou o exercício, a gente pode resolver. Ah, professor, o senhor deixou o trabalho, que eu não tenho dúvida. Antes da aula e depois da aula, podem me procurar que estarei disponível. E nós teremos que religiosamente seguir esse cronograma, tá ok? As avaliações. A B1, a proposta é a seguinte e vai ser feita da seguinte forma. B1 vale 1.000 pontos, nós temos 1.000 pontos de trabalho. Então, uma forma que funcionou com outras disciplinas que eu ministrei semestre passado e funcionou com os alunos de uma forma de engajamento, é que se vocês atingirem no mínimo 800 pontos de trabalho dos 1.000 pontos, vocês vão ter um bônus de 200 pontos. Então, eu vou dar um exemplo. Você tirou 700 pontos na B1 e tem 800 pontos de trabalho, então eu vou pegar a sua nota de B1, multiplicar por 0,8 e somar 200 pontos. Note que eu aumentei quase 10%, na verdade, a sua nota. Agora, vamos supor que na B1 você não foi muito bem, mas você fez os trabalhos, entregou, teve qualidade no quanto ao que foi pedido e conseguiu os 800 pontos. A gente sabe que às vezes uma prova, uma avaliação devido a tempo, questões de organização, nós não conseguimos ter êxito. Então, vamos ter aí sua nota multiplicada por 0,8 mais 200. Note que você subiu quase 30% a sua nota, porque será valorizado as suas atividades em sala de aula, ou seja, vindo às aulas, procurando participar, vai ser útil para vocês. Ah, professor, eu não atingi os 800 pontos, então a sua nota da B1 vai se manter. A ideia é, quanto mais engajamento, melhor vai ser o retorno a vocês, tá certo? Então, esse é o combinado da B1. E o da B2, perdão, voltando aqui, e o da B2 será a mesma coisa, valendo 4.000 pontos e a atividade de trabalho 1.500. Só que aí é 1.000 pontos de bônus se atingir no mínimo 1.200. Ou seja, muitas vezes a gente não consegue uma nota boa para B1. Às vezes a gente fica, por exemplo, eu tirei 100 na B1, estou ali com 200, 200 e pouco, fiquei com 200 de B1. Não fiz os trabalhos, mas note, se você se engajar ao longo do semestre, perceba que só o aluno irá ganhar. A participação, o comprometimento de vocês nas aulas vai ser útil. Isso é importante, porque só vocês vão ganhar. Porque educação, de fato, é um investimento, isso é importante deixar claro, porque hoje nós vemos a necessidade de nós aprimorarmos as nossas formas de avaliação, ou seja, a gente vai avaliar vocês de forma contínua todo dia. Ah, não tem exercício para entregar, mas vai ter um exercício cobrando todo o conteúdo. Então vai ter a série de exercícios. Até segunda-feira vai estar no AVA para vocês, os exercícios com gabarito. E assim, olha pessoal, vamos fazer um teste. O teste vai estar disponível para vocês. Vocês vão entrar no teste e vão ser questões relacionadas ao conteúdo que está na lista. De uma forma que vocês possam pensar. Prazo de uma semana. Tá bom? Então, continuando aqui, os trabalhos. Vão ser 2 trabalhos na B1. Vai ser 2 trabalhos de 500 pontos com uma semana de atividade, de prazo. Vou avisar, vou passar os links no AVA, no grupo do WhatsApp que nós queremos deixar aí formado. Professor, faltei no dia, eu não estava presente no dia da aula. Porque vai ser assim, vamos supor que semana que vem, pessoal, a partir de hoje até semana que vem, até depois da aula, vocês vão ter uma atividade valendo 500 pontos. Ok. Perfeito? Perfeito. Professor, mas eu faltei no dia que o senhor me avisou. Eu não sabia. Posso fazer? Pode. Só que aí a gente sabe quem veio e quem não veio. Você não vai ficar com nota. Vai ter 50% do valor. Por quê? Porque é uma forma de incentivar que você esteja, participe. A gente sabe que tem pessoal que roda turno, que trabalha. Mas o que é importante, não deixar fazer. Ah, mas eu não consegui chegar nos 800 pontos. Mas esses pontos vão somar na sua avaliação continuada. De qualquer forma, você vai ganhar. É importante que você participe. E na B2 é a mesma coisa. Só que são 2 trabalhos de 750 pontos. Tá bom? Aí a gente avisa. Pessoal, tal dia vai ser o trabalho. Tá certo? Então, queria desejar a todos com essa mensagem aí um ótimo semestre. E que nós possamos começar com os 2 pés direitos.
Hoje nós vamos começar falando da seção 1.1, que é a seção que fala de deformações plásticas e elásticas. Então, ao fundo, vocês vão ver algumas imagens de uma máquina de ensaio de tração aqui mais à sua esquerda, uma máquina de impacto aqui à superior, canto direito, e uma curva de fadiga. É importante conhecer os tipos de ensaio, porque as respostas vão estar ligadas ao nosso interesse. Então, uma dica que eu dou para vocês é: deem uma revisão, quem fez Química e Ciência dos Materiais ou Ciência dos Materiais, estruturas cristalinas, tá bom? Metais e defeitos, porque isso vai contribuir para que vocês possam, de alguma forma, entender algumas coisinhas que, caso a gente fale, procure associar para ficar fácil no entendimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui existe uma bibliografia que já está até cadastrada no portal para vocês. Eu gosto muito do Callister por causa da linguagem dele e a quantidade de exercícios. O Van Vleck é um dos mais antigos, e o Shackelford. Temos o Jones West, muito bom também. Quem for trabalhar junto com engenharia civil ou tem algumas coisinhas relacionadas a uma partezinha do livro Falcão Bauer, é importante colocar aqui, mesmo sendo de materiais de construção, ele trata de uma forma parte de metais, ele cita muitas normas, apesar que vocês têm acesso às normas pela biblioteca virtual de forma gratuita. Então, se é de interesse de vocês conhecer as normas que você tem. O Sérgio Augusto de Souza é um livro clássico de ensaio de materiais, e a Maria Garcia também. Eles os dois explicam algumas características, tá bom? Mas é útil mais para vocês conhecerem os ensaios, para poder ter essa ideia de como ocorrem os comportamentos de acordo com a solicitação mecânica. Bem, quando a gente fala em engenharia e materiais, isso é uma pequena introdução que eu faço devido a gente falar de materiais de construção mecânica. Nós temos que pensar em 4 pilares. Primeiro, o processamento, que é a forma que eu vou fabricar, quais são os parâmetros ou condições de processo, quantos processos eu vou ter que executar para ter o meu produto final. A estrutura está ligada aos átomos e moléculas. Se a forma que esses átomos e moléculas estão organizados poderão, de alguma forma, ser útil ou não. Então, se eu preciso colocar, por exemplo, eu tenho um ferro puro, ele existe uma certa maleabilidade, ele certa maleabilidade, ou seja, ele pode ter uma determinada deformação, mas eu não quero que ele seja tão maleável. Então, eu adiciono carbono, eu tenho uma liga chamada aço. À medida que eu vou colocando átomos de carbono, ele vai aumentando sua resistência mecânica até o ponto de ficar frágil. Ou seja, eu coloquei um átomo dentro da estrutura. Então, é importante também a gente lembrar um pouquinho em química e ciências materiais sobre solução sólida substitucional e intersticial. Pois, quando eu formo ligas, essas ligas tendem a melhorar alguma propriedade que o metal puro não possui. Tá bom? Por exemplo, mecanicamente a gente está falando de metais. Normalmente, elementos de liga vão aumentar a resistência mecânica, tá? Então é importante associar isso para vocês seguirem adiante. E aí, quando você vê a forma de fabricar, a estrutura, o arranjo dos materiais, você olha para o processamento e as propriedades. Você vai dizer que tipo de propriedade que eu quero. Se é uma propriedade, um estímulo, ou seja, eu vou aplicar uma força, um estímulo mecânico. Eu vou passar uma corrente elétrica, um estímulo elétrico. Eu quero ver resistência a alta temperatura, térmico. Mas eu quero agora ver a questão ambiental, o ataque, exposição dele na água salina, num ambiente com gás, degradação, corrosão. Então, eu tenho que olhar o meu produto, a forma que tipo de material que eu vou usar, a forma que esse material vai estar disposto, ou seja, lá dentro arrumadinho, e se o estímulo que ele vai sofrer, ele vai suportar. Então, aí eu já passo para a última etapa. Quando eu vejo o desempenho, quando eu coloco o meu protótipo, o meu produto final em serviço, será que ele vai responder bem? Será que ele vai ter condições de atender às nossas necessidades, aquilo que foi planejado? É esperado esse desempenho, porque o que é o desempenho? É a capacidade de executar o desejado de uma forma bem simples.
coloquei um produto no mercado, uma mola. Será que essa mola ela serve para amortecer? Ela está amortecendo conforme eu pensei? O projeto foi adequado? Se sim, ótimo. Mas não adianta a gente pensar em desempenho se não tem a parte econômica, o desempenho financeiro. Eu fazer um ótimo processamento, uma forma de fabricar mais eficaz, rápida, ou seja, de uma forma bem fácil, sem tantas perdas. Os átomos, as ligas que eu escolhi, me atendeu muito bem. Nossa, eu apliquei uma força nele, que é o estímulo mecânico, perfeito, ele suporta, mas se o custo é inviável. Porque não adianta a gente fazer um produto sem pensar quem vai ser o nosso cliente final. Se eu vou fazer uma fuselagem de avião, é para avião. Eu não posso pegar aquela fuselagem feita de compósito e usar em um carro. Se é um carro popular, muito menos. Existe uma diferença. Que tipo de consumidor que eu vou querer atingir? Então é importante ter em mente que não adianta fazer um desenvolvimento em ordem de melhoria se caso haja inviabilidade de custos. Isso é ruim. Então, como engenheiro, conhecendo o planejamento de desenvolver novos produtos, é necessário olhar a questão financeira ao final das contas. Bom, como estamos falando de materiais de construção mecânica, nós temos que tocar num dos principais. Nós temos cerâmicas, nós temos os compostos, que têm feito um grande papel, por sinal, em substituir muitas vezes partes metálicas. Mas vamos focar aqui em quem? Os metais. Algumas características. Eles são brilhantes, se vocês pegarem qualquer metal, ele brilha. Ele tem esse, devido aos elétrons livres. Conduzem calor e eletricidade, então podemos fazer condutores, fios e cabos elétricos. São maleáveis e dúcteis, maleabilidade e ductilidade são diferentes. Maleabilidade é a forma de deformar e ductilidade de deformar-se. Tá ok? 2/3 dos elementos existentes no planeta são metálicos e equivale a 24% da massa do planeta, então não é pouca coisa. Em pequenos esforços, eu tenho deformação e retorno às dimensões originais, então a deformação elástica faz o papel do elástico, eu estico, ele volta. Mas se eu aplico grandes esforços, chega um momento que não vai voltar. Então a deformação permanente, deformação plástica. E eu posso usar esse material em forma pura ou em ligas. Então aqui eu tenho uma figurinha muito interessante que você tem esse exemplo. Liga de latão, cobre e zinco. Bronze, cobre estanho. Aço, ferro carbono. Cobre puro, alumínio, ferro fundido com excesso de carbono. Então podemos trabalhar com uma grande variedade, tanto puros quanto em ligas. Tá? Então o foco aqui desse curso vai ser os materiais metálicos. Salvo uma hora ou outra que nós podemos dar exemplos de materiais compósitos, devido até mesmo a sua substituição por relação ao peso, porque como eles são mais leves, uma massa específica menor, com a mesma resistência eu posso usar, por exemplo, uma substituição de fuselagem de avião, ou qualquer outra coisa que possa compensar a relação resistência, massa específica, ou como dizem aí, massa-peso, esforço pelo peso. Resistência pelo peso também você pode encontrar na literatura como um fator de projeto. Tanto que você olhando os automóveis ao longo dos tempos, a massa dos automóveis tem reduzido, partes que eram feitas de aço foram substituídas por algumas de alumínio, que depois foram substituídas por plástico. Aí você reduz o peso do carro e aumenta o consumo de combustível. Isso tende a ser o nosso futuro, porque aí você tem materiais mais leves, você aumenta a capacidade de carga, você aumenta a velocidade desses automóveis e, ao mesmo tempo, gera mesmas propriedades mecânicas. Por exemplo, você vai bater um carro que era feito de aço, um carro feito de compósito. O carro hoje ele quebra, se destroça todo. Ok, beleza. Mas as pessoas lá dentro estão vivas. Enquanto o outro, o carro está inteirão, mas a onda de choque passa, mata a pessoa. Então, são coisas que são importantes nós avaliarmos quando nós tratamos da utilização de metais no nosso dia a dia. Então, um objetivo, a gente vai começar falando de ensaio mecânico para poder dar o gancho das deformações elásticas e plásticas. E até mesmo a gente explicar para vocês a importância desses ensaios.
Então, quando você faz um ensaio mecânico, você quer obter as propriedades mecânicas, você quer desejar a resposta de uma força aplicada sobre o material. São ensaios de rotina, porque você vai ver controle de produção e controle de qualidade de produto. Eu posso pegar uma chapa que eu produzi, fazer um ensaio depois da produção dela para verificar parâmetros de produção. Ou pegar um produto final, tirar uma amostra desse produto e ensaiar. Posso utilizar um ensaio mecânico para fazer pesquisa de novos materiais, algum ajuste, uma nova matéria-prima. Posso fazer controle de matéria-prima, se eu recebo de um terceiro uma chapa, um tarugo, que é a forma tridimensional, né, para fazer o controle. Pode servir de complementação para outras análises, para efeito de comparativo. A avaliação de produto acabado, se ele responde bem a uma solicitação mecânica. E muitas vezes, quando se faz um ensaio mecânico, é descobrir a finalidade. Se eu vou utilizar ele em baixa temperatura, em alta temperatura, se vai ser por impacto. Isso nos contribuirá para o processo de seleção de material. Então, é importante a gente verificar que os ensaios mecânicos não são apenas ensaios, apenas para ver a curva, tensão, deformação. Ele nos dá informações para a tomada de decisão. Então, a gente pode classificar todos os ensaios de duas formas. Ele pode ser destrutivo, que leva à total ruptura do material. Ele é tração, compressão, flexão, cisalhamento, que é o corte, impacto e fadiga. Nós vamos aqui pegar hoje, como forma de exposição, a tração, a compressão, o cisalhamento. Vamos apresentar a figurinha e vamos explicar para vocês a tração, a compressão, o impacto e fadiga. Porque o cisalhamento é corte, então normalmente é feito em elementos de junta de solda ou parafusos. E flexão é quando você trabalha com sistemas de estruturas de viga, de colunas. E existem dois tipos. Os estáticos, onde a carga estática ela vai aumentando conforme aumenta a força, e os dinâmicos, que a carga varia ao longo do tempo. E tem o não destrutivo, que é a forma que é a dureza, que é apenas uma impressão. E temos que observar a velocidade do ensaio. Existem ensaios que são feitos em forma estática ou velocidade muito baixa, como tração, compressão, flexão e cisalhamento, conforme norma. E os dinâmicos, que é de forma cíclica ou rápido, como de impacto e fadiga. Isso contribui porque, devido ao processo de fabricação, eu posso avaliar. Eu vou fazer um ensaio, vamos supor que eu fizesse um ensaio de estampagem, que é o ensaio para dar forma por meio de uma força dinâmica ou um corte. Se eu aplico uma força aqui, em vez de deformar, cortar meu material, eu tenho que verificar a resistência a cisalhamento. E os métodos de ensaio, que são baseados em normas ou procedimentos internos, mostram a forma de fazer. Então, eu convido mais uma vez, entrem no site da Biblioteca Virtual da Anhanguera, procurem lá por GED-Web, vocês têm acesso às normas. E algumas estão disponíveis para conhecer, as ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É importante porque, conhecendo a norma, você já sabe que tipo de produto, como prepará-lo, como fazer, como ajustá-lo e ter a reprodução. Mas existem outros parâmetros que a norma não diz. Defeitos, fraturas, fissuras, que são coisas que você pode complementar em ensaios não destrutivos. Uma análise microscópica, níqueis penetrantes ou ultrassom poderão contribuir também para a melhoria do produto que você deseja produzir. Bom, então, quando a gente disse sobre normas, você está adequando o ensaio, condições, amostras, porque isso é o grande problema que eu digo para vocês hoje. Eu vou fazer 10 amostras o suficiente? Depende. Se você estiver trabalhando com vários lotes, com várias condições de ensaio, é fundamental você olhar mais de um lote. Como que eu ensaio? Até porque nós temos uma coisa chamada estatística. Estatística é uma matéria, uma disciplina que vocês têm de forma como controle de qualidade, por exemplo. E aí vai dar uma ideia o quanto é confiável sua amostra. Mas também a gente tem que levar que temos erros de medida, que são coisas da natureza, e equipamentos, a própria pessoa que vai fazer a medida do corpo da amostra pode ter ido errado, mas ela já te dá uma ideia como uma orientação do mínimo de amostra que você precisa.
Quando você pega uma norma, se você faz um ensaio em Jacareí, um ensaio no Japão ou nos Estados Unidos, seguindo a mesma norma, todo mundo vai repetir. O que vai mudar é o quanto você está familiarizado a fazer aquele ensaio e quanto você preparou, sabe preparar bem a amostra, o seu controle interno de cuidado da amostra. Fazer uma boa amostra em condições adequadas não dá tanto problema. As normas também têm um pouco de interesse comercial, porque são grandes indústrias que notam que há necessidade de controle de produtos, controle de matérias-primas, porque aí qualquer fornecedor vai seguir um procedimento. É uma forma de seleção, porque dependendo da norma, você tem para metais, não metais, plásticos, polímeros, você pode escolher. E é um documento que é emitido por um órgão competente, qualquer indústria que possua controle da qualidade pode utilizar ou usar como documento. Um documento de controle mesmo. E é uma linguagem universal. Como eu disse, como todo mundo pode fazer em qualquer lugar do mundo, o que está ali serve para todos. E quando vai se revisar uma norma, vamos revisar para o nosso... Não. Para o nosso procedimento, não. Nós temos que ver quem irá propor. Porque isso tem a ver com os fabricantes de equipamento, condições, atualizações, muitas coisas ali estão fora de desuso e são discutidas, vão levadas, vão vistas, são coisinhas que fazem a montagem da norma. E as normas são de grande valia porque não é só uma questão de uma pessoa, de um grupo fazer uma norma, uma associação. Você tem vários grupos. E aí, vamos começar aí falando dos ensaios de tração. O ensaio de tração é o ensaio mais usado no mundo. É aquele ensaio onde eu vou ter um gráfico tensão por deformação. A gente pode ver muitas propriedades mecânicas a serem utilizadas em projetos. Você vai levar até a fratura a amostra, você deforma ela, ou seja, você dá condição de ganhar uma nova forma, deformação elástica, com a aplicação de uma carga na direção axial. Então, o corpo de prova está aqui, eu vou aplicar uma força nesse sentido aqui. Então, é axial, ao eixo, o eixo da peça está aqui. E você vai ter corpo de provas padronizados, podendo ser circulares ou retangulares. Então, existe um desenho para o corpo de prova por tipo de material, tá? Isso utiliza muito. Materiais, por exemplo, mais dúcteis, ou seja, que deformam muito, os corpos de prova são pequenininhos, alumínio, alguns tipos de aço. Corpos de prova que eu tenho maior resistência mecânica, que eu preciso de maior carga, eu posso ter eles um pouco menores. Eu confecciono eles para usar numa máquina, por exemplo, tá bom? Então, o conceito de tensão-deformação aqui é a tensão, é a resistência interna de um corpo a uma força externa aplicada sobre ela mesma, ou seja, é a força que eu vou aplicar, tá? É a força que eu aplico sobre a área que eu vou medir ali na hora do ensaio. Eu pego o paquímetro, tem uma região ali, uso o paquímetro como instrumento de medida e tenho essa área. Peraí, mas a área, professor? Você vai pegar o diâmetro, ou, se for uma chapinha, lado por espessura, e vai calcular a área. Então, a força que eu apliquei pela área, eu vou ter a tensão de engenharia. A força aqui, ela vai variar ao longo do ensaio e a área mesma. E a deformação é a variação do comprimento. Então, é o comprimento inicial que eu meço usando um paquímetro ou uma régua em condições de chamado comprimento livre, onde não tem nenhum defeito ou problemas de desenho do corpo de prova, meço o comprimento útil e vou fazendo o cálculo. Ponto a ponto, eu vou tirando o aumento do comprimento, se for ensaio de tração. Se for compressão, eu reduzo a altura do meu corpo de prova. E aí eu vou calculando a variação da deformação. Isso é dado de forma fracional, que é a variação do comprimento pelo comprimento inicial, ou percentual. Então aqui eu faço a multiplicação por 100. Vou deixar até aqui para vocês terem. Então, se for percentual, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 100. Isso aqui tudo, tá bom? Multiplico por 100 e eu tenho o valor percentual, tá certo? E aí, opa. Então, aí nós temos a forma da deformação e da tensão e fazemos um gráfico. Tensão em Y
deformação em X. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas atividades usando o Excel. Aí eu vou explicar para vocês como utilizar, fazer os gráficos, usar o gráfico da tensão real, da deformação real, porque é importante. A máquina já nos dá essas informações de variação. Muitas vezes eu posso fazer um gráfico ao vivo, mas se por exemplo, puxa, deu um pau no monitor. Ah, mas eu consigo registrar. As máquinas hoje, algumas mais modernas, você coloca o seu pendrive ali na máquina, tira os resultados e vai tratar ele no laboratório. E isso acontece muitas vezes. Você tem uma região de laboratório de ensaios, só ensaios, e a pessoa tem que usar um pendrive ou mandar os dados do ensaio ou relatório via e-mail para uma pessoa que fica em outra área. As máquinas modernas hoje permitem isso. As tradicionais, você vê na tela, anota os resultados e faz o controle. Tá? Então depende muito da aplicação e do tamanho do seu negócio, o interesse também de ter esses resultados de uma forma mais rápida ou não. Desculpe. Então aqui tem uma pequena simulação. Aqui eu tenho a área, essa parte mais escura, cinza, o comprimento inicial. Eu vou aplicar uma força F que está aqui, ó. Quando eu faço a aplicação dessa força, percebam. Opa, desculpa. Deixa eu clicar aqui. A força sendo aplicada, ele vai ganhando, ele vai tendo um aumento no comprimento. Então, só para a gente fazer um comparativo, eu tenho aqui o comprimento final. Menos o inicial. Aqui é final. Menos o inicial. Eu vou ter o ΔL, a variação de comprimento. Se eu dividir pelo comprimento inicial, eu tenho o percentual. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai repetir aqui para todo mundo ver que ficou legalzinho. Eu aumento o comprimento. Aí a variação de comprimento é o ΔL. Tá bom? E as unidades? A gente vai trabalhar no sistema internacional. Então, a unidade de força é Newton. Mas a gente pode trabalhar com as unidades equivalentes. Por exemplo, quilonewton. A unidade de tensão é megapascal, que é Newton por metro quadrado. Ou megapascal, eu vou dar essa dica para vocês. Porque muitas vezes a gente vai pegar o corpo de prova está em milímetros. Você tem que converter para metros? Não. Tem uma dica que eu vou dar. Vou até escrever aqui. 1 megapascal é a mesma coisa que 1 Newton por milímetro quadrado. Ou seja, 1 Newton por milímetro quadrado. É só ter a área dividida em Newton por milímetro quadrado sai de megapascal. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os livros trazem unidades em megapascal. Ou suas subunidades. Megapascal, tem 1 quilopascal aqui, que é 10 a terceira Newton por metro quadrado. Ou, para ficar mais fácil, 10 a terceira quilo pascal é igual a 1 megapascal. Ou seja, se eu tenho megapascal, quero saber quilopascal, divido por 1000. Ou, se eu tenho quilopascal, eu quero saber mega, multiplico por 1000. Em metais, a gente sempre vai trabalhar megapascal. E o gigapascal é importante saber, porque a gente vai trabalhar com módulo, que é a inclinação da reta. Então, 1 gigapascal, aqui, é igual a 10 a terceira megapascal, tá bom? Então, é só para saber, porque isso, unidades são extremamente importantes nos nossos cálculos. Área, nós vamos trabalhar com milímetros, tá? Então, não vai ter problema trabalhar. Só temos que saber que a área da circunferência, se a gente for falar de circunferência, desculpe aqui, ela vai ser π d ao quadrado dividido por 4, ou π o raio ao quadrado. E se for o quadrado, ou retângulo, é um lado vezes lado, tá certo? Aqui é lão,
e aqui é L, tá bom? E a deformação não tem unidade, porque eu vou dividir variação de comprimento pelo comprimento inicial. Então, muitas vezes vocês vão encontrar na indústria milímetro por milímetro, ou percentual. Ou vai ser esse, ou vai ser um desse aqui. Esse aqui é multiplicado por 100, tá bom? Então é importante deixar aí. Isso aí são umas dicas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Isso reforça. Bom, pessoal, quando nós tratamos de um ensaio de curva de tensão e deformação, como eu expliquei anteriormente, que a tensão é força pela área, a deformação é a variação do comprimento pelo comprimento inicial do corpo de prova, é importante a gente deixar aqui, ó, até de fácil visualização. O comprimento seria essa região aqui antes das curvinhas, tá certo? O diâmetro, se ela for circular. Normalmente, em ensaio de tração, você faz com barras chatas ou circulares, mas supondo que aqui é um diâmetro, né? Então, aqui tem o diâmetro, que é a área, eu vou aplicar uma força. À medida que eu aplico uma força, notem que o comprimento está variando. Aqui tem a formação do pescoço, onde eu já perco a perda de resistência, então não preciso de tanta força para puxar, e aqui a ruptura. Então, vamos classificar aqui para vocês guardarem os pontos do ensaio. Nós temos a região elástica, onde já tem o comportamento elástico, eu vou puxar, quando soltar a força, ou seja, dei forma ao corpo. Ao soltar, ao liberar a força, ela volta ao estado inicial, eu tenho a recuperação elástica. Então, é uma deformação elástica, onde só vai haver aumento de dimensão sem provocar deformação permanente ou deformação plástica. Nós temos aqui a região plástica, onde eu passo aqui, a partir desse cotovelo, já começa a aumentar a resistência mecânica e a deformação aqui. Se eu tirar a força, ela volta. Não, não volta. Ela permanece aonde está. Então, guardando, deformação plástica, deformação permanente. Porque as forças aí vão dar deformação definitiva. Pegue, por exemplo, para fazer a cuba de uma pia. Você aplica um processo chamado de estampagem, vai dar forma. Você não quer chegar na sua casa depois que você comprou, vai virar água quente na pia para lavar, ela recupere. Não, isso não pode acontecer. O que vai acontecer é, ela vai permanecer nesse estado constante, porque ela é deformada em definitivo. Então, temos aqui a região plástica. Temos o limite de resistência à tração, que é a tensão máxima. Então, vocês vão encontrar limite de resistência à tração ou tensão máxima. A formação do pescoço, onde eu já começo a cair, ele começa a afinar nessa região. Não preciso de nenhuma força adicional, porque quando eu diminuo, eu começo a formar o pescoço, a força cai, porque eu tenho uma pequena área, a área que é menor possível. E, no final, a fratura, onde, de forma definitiva, ele vai levar à fratura. Então, por isso que é um ensaio destrutivo. Eu vou destruir a minha amostra, tá? E aí nós temos algumas informações da zona elástica. Temos a tensão de escoamento, que é uma reta paralela ao diagrama, que é traçada a 0,2% de deformação. Ou seja, voltando aqui, eu vou traçar uma reta paralela aqui, ó, a essa. Então, eu vou pegar aqui uma reta paralela. Ficou bem paralela. Mais ou menos, depois dá para fazer na ferramenta de régua 0,2%. Eu vou ter a tensão de escoamento aqui. Tá? Então, essa tensão de escoamento significa dizer o quê? É a região onde, abaixo dessa tensão, toda a região é deformação elástica. Acima dela já começa a ter o início da deformação plástica. Esse 0,2% está relacionado ao comprimento das ligações interatômicas. Até 0,2%, as forças de ligação, vamos pensar aqui nas minhas duas mãos, eu estiquei até 0,2%. Aí o que acontece? Até 0,2 soltei, elas voltam. Acima de 0,2, elas começam a ter rupturas, o comprimento não se altera. Então isso aí tem a ver com a natureza das ligações atômicas. O modo de elasticidade, que é, a gente voltando aqui, é o comprimento, é a inclinação dessa reta. Essa reta é importante vocês perceberem que quando você ela é mais inclinada, mais rígido é o meu material. Quanto menos inclinada, mais dúctil é o meu material. Rígido, menor deformação plástica.
ou até inexistente. Às vezes ele vai romper depois que chegou a região elástica aqui, ele já rompe. Na plástica, ele vai fazer um efeito contrário, ele vai deformar. E a rigidez está relacionada com as ligações atômicas, ou seja, quanto maior o módulo, maior a natureza, maior a resistência à quebra de ligações. Ou seja, elas se espaçarem, tá? Então, é importante ter isso em mente, porque isso aí você tira de forma gráfica, analisando o diagrama tensão-deformação. Então, aqui é como que é feita a continha. Eu vou pegar na região elástica dois valores, um de tensão, isso é a correspondente deformação. Eu vou pegar um valor de tensão e a correspondente deformação e vou fazer sigma 2 maior menos o menor, sigma 2 menos sigma 1, dividido por deformação 2 menos deformação 1. E aqui está bem melhor explicado que o desenho que eu fiz, o 0,2%. Perceba que é uma reta bem paralela a essa, onde ela coincidiu a curva. Bateu na curva, tensão de escoamento. Inclinação, módulo de elasticidade. Então, graficamente, você tinha as informações. O software já dá. Você aperta 2 ou 3 botõezinhos ali, pede para calcular o módulo, calcular o limite de escoamento. Ele vai identificar por alteração da estrutura, do perfil da curva, tá? Os equipamentos, as máquinas de ensaio hoje, eles têm bastante, tem essa associação de ter uma máquina de fazer o ensaio e ter sistemas eletrônicos de converter força e deformação em dados numéricos e os cálculos internos da máquina. Ou simplesmente pega todos esses dados, faz um gráfico no Excel e você tira as informações também de forma bem tranquila. Bom, em relação à fratura, percebam que nós temos 2 copos de prova aqui que eles fraturaram. Para a curva em vermelho, note que eu tenho uma região, nota-se que tem uma região bastante grande, onde eu tenho a região elástica e uma região plástica enorme, onde eu deformo o material. Então a fratura é dúctil. Perceba que ela forma tipo um cone aqui. Ela vai fazendo isso. Ela vai fazer dessa forma, tá? Agora, no caso do frágil, ele foi subindo, não teve nenhuma deformação, ele rompeu. Pode ver que ele rompe de forma até paralela. E tem uma coisa no desenho que não é proposital. É o mesmo corpo de mesma dimensão de corpo de provas. São materiais diferentes, tá? Nota que esse aqui ganhou um pouquinho mais de comprimento em relação a esse. Então, deformação, fratura dúctil, maior deformação plástica. Fratura frágil, inexistência de deformação plástica, já ocorre a ruptura. Pode ver que ele subiu, pum. Nem deformou plasticamente, já rompeu. Então aqui a natureza das ligações é muito alta entre os átomos. Perceba que ela é mais inclinadinha, ou seja, mais resistente. Então eu preciso de mais força para quebrar a ligação. Aqui não. Aqui eu vou puxando, a ligação vai... Os átomos vão se separando até ocorrer a ruptura. Quando romper, já teve uma deformação plástica permanente. E aí são alguns exemplos de máquinas de ensaio. Temos máquinas de ensaio para fazer chapas muito finas, por exemplo, cortar chapinha de latinha de refrigerante. A única coisa tem que tirar duas coisas: o esmalte interno para evitar a corrosão e a tinta para poder ficar chapa pura. Nós temos aqui máquinas de bancada para fazer chapas um pouquinho mais espessas, máquinas de chão, onde temos aqui são modelinhos mais antigos, de 10, 12 anos. Mas já tem aqui algumas com controladores, você programa para fazer um ensaio aqui, conforme a velocidade de carga que você quer manter. Essas aqui já são sistemas aqui, todas são chamadas servoelétricas, porque eu uso sistemas de motores elétricos de funcionamento. Só que quanto maior a carga, eu tenho que aumentar o motor elétrico, aí já não compensa fazer uma máquina dessa. Então eu já parto com uma máquina com uma bomba hidráulica aqui dentro, onde ela vai empurrando o sistema de ensaio. Nesse caso aqui, o ensaio ficaria aqui, ó, nessa região. Então aqui são as garras e aqui é a amostra. Esse aqui seria um ensaio, é um desenho um pouquinho mais antigo, mas como que ele funciona? Eu programo aqui a carga, então tem uma célula de carga que seria essa amostra aqui, ou essa aqui, normalmente é a parte de cima. Eu tenho o sistema de fixação e eu coloco esse extensômetro para medir o comprimento. Só que eu tenho que tirar ele antes
região, ele é boa extensão para a região elástica aqui, ó. Na região, então eu programo para tirar essa extensão para não romper. Então eu vou tendo a leitura de carga e comprimento. E isso eu vou tendo um gráfico. Força por elongação. Alguns, se você declarar o diâmetro, a área da amostra, ele já calcula a tensão por o comprimento, tensão por deformação. Porém, o mais básico, força por elongação, ou variação, deformação, que é o delta L final menos inicial. Você gera um Excel lá, dependendo da velocidade do ensaio, de 300 a 30 mil, 40 mil pontos. Depois é só mudar para tensão de deformação e você tem um gráfico. Então, eu tenho aqui a região elástica e a região plástica, bem definidos. E o ensaio de compressão, de forma, é análogo ao de tração, só que inverte. Ao invés de eu puxar na tração, eu vou comprimir a amostra, eu vou apertar, como dizem, né? Eu vou usar em materiais frágeis. Professor, mas eu tenho metais frágeis? Sim, se você usar um ferro fundido, quase falei besteira aqui, mas é fundido, eu vou optar em usar para materiais frágeis o ensaio de compressão. Materiais porosos, porque muitas vezes você não consegue fazer um corpo de prova para tração, você consegue fazer principalmente materiais fundidos, ferro ligas, sinterizados, que é a forma de compactação de pós. E você tem diferença nas curvas. As curvas de você tem materiais que suportam mais compressão do que tração, porque a compressão a gente vai ver um desenho daqui a pouco para vocês entenderem já o motivo dessa comparação. Então, a tensão de compressão é a força pela área. Só que o que muda é que aqui era L final menos L inicial. Agora é L inicial menos final. Por quê? À medida que eu comprimo minha amostra, eu vou reduzindo o comprimento. Então, a variação de comprimento percentual é em relação ao achatamento da amostra. E aí, vamos fazer essa analogia de materiais frágeis e porosos. Note que quando eu tenho um material muito poroso aqui, e vocês estão vendo, esses poros eu vou fazendo, vou até fazer aqui no marca-texto de verde, para vocês observarem. Opa, tá amarelo, mas eu vou fazer em verde. Eu tenho esses poros aqui, ó. Eles estão sozinhos. À medida que eu reduzo a dimensão da amostra, esses poros tendem a se alargar. E à medida que vão se aproximando, eles tendem a se comunicar entre si, ó. Porque eles vão se alargando, um poro juntando com o outro, ele vai aumentando o tamanho, até gerar uma trinca. Então, para que haja aproximação, eu preciso de aumentar demais a força. Para eu abrir, fazer uma tração, é muito fácil. Começa a tracionar, a trinca com o poro, começa a abrir, pum, acabou o ensaio. E aí nós temos uma coisa bastante interessante. Quando eu faço material dúctil e aplico uma carga, ele tende a deformar plasticamente, formando uma moeda. Por exemplo, ensaios cubas, peças bastante finas, que são feitas por processos de dobramento, eu uso materiais dúcteis, mas materiais muito duros, chamados os frágeis, ele tende a romper. Note que ele vai romper aqui, ele vai quebrar. Então, por exemplo, cimento, tá? E o ensaio é a mesma forma. Perceba o comportamento da curva, bem diferente de uma curva de material para ensaio de tração. Eu tenho a medida de compressão e variação da altura, só que eu tenho, em vez de garras, o prato de compressão apertando a amostra. Note que eu tenho uma resistência muito maior à compressão do que comparado com o gráfico anterior. Isso devido a essa natureza de porosidade e defeitos que eu vou aproximar. Para eu aproximar um plano do outro, eu preciso de uma força muito maior. É igual fazer isso aqui na minha mão, ó. Aí eu preciso de uma força muito maior para fazer isso, tá bom? Então, esse é um ensaio de tração, de compressão, desculpa. E aí eu tenho um exemplo aqui que eu trouxe, é da engenharia civil, mas é interessante porque ele vai dar uma ideia aqui. Vão ser duas velocidades de ensaio, tá? Então é feito um ensaio em compressão, feito em cimento Portland, que é o tipo de cimento. E aí a gente vai ver aqui de uma forma bastante interessante. Aqui eu acho que é um pouquinho mais rápido, mais lento, mais rápido. Então eu tenho aqui, normalmente a norma fala que o de altura é no mínimo 1,5 o diâmetro. Então o diâmetro é de 100, a altura de 225, é duas vezes, um pouco mais de duas vezes. E em tempo real, eu vou apertar aqui o prato de compressão. Perceba a altura aqui. Porém, quando a gente olhar muito bem
muito bem, esse aqui vai ser mais lento, então vai ser 20 vezes mais lento. Ele vai começar a pressionar, vocês vão ver o aparecimento de uma trinca aqui, ó. Essa trinca tem até o pessoal que fala, se essa trinca for medida a 45 graus, eu tenho a máxima tensão de cisalhamento, porque isso aqui, ó, ele tende a empurrar esses dois planos assim, ó. Aí ele rompe. Então é interessante esse ensaio de compressão de forma a medir os dados aí. Então, em termos de comparação, só de curiosidade, de uma cerâmica para para metais, o valor da força aqui, próximo de 400 kN, ou seja, 40 toneladas. E quanto que ele deformou? Quase 2 milímetros. Então, por isso a importância de usar os materiais, por exemplo, o concreto para obras de construção. Esse ensaio de impacto é bastante interessante, que vocês estão vendo a figurinha aí, como que ele funciona. Eu vou ter um martelo aqui em cima, vamos deixar aqui que fica mais fácil. Eu vou abandonar esse martelo, ele vai bater na amostra aqui e vai subir uma determinada altura. Então tem um Hzão, ele bate na amostra sobre um Hzinho. A diferença de altura está relacionada à energia absorvida pela amostra. Então, é um ensaio destrutivo de alta velocidade que tem o objetivo de determinar a energia absorvida por impacto. Tá? E aí, podemos fazer algumas formas de testes. Aqui perto de nós, aqui em Pindamonhangaba, tem a Gerdau. Eu conheci quando havia outro nome, outro nome. Sidenor, era antigamente chamado Sidenor, agora é Gerdau. E acompanhe testes de ensaio de impacto. Então, o objetivo dele é a energia associada ao golpe. Esse martelo aqui, existem vários tamanhos, várias dimensões e obedecem normas internacionais. E como que funciona? Existem dois tipos de ensaio, o Sharpie, o ISOD. O ISOD para alguns metais é usado na Europa, mas para alguns metais, alguns polímeros. Se vocês voltarem na figura, ele está realizando aqui um ensaio Sharpie. A amostra está deitada, a fratura, ó, essa pecinha aqui, ó, se vocês olharem aqui bem detalhadamente, quando voltar aqui a animação, tem um rasguinho ali, um entalhe, tecnicamente falando. Esse entalhe está para trás. Então, ó, o martelo bate, a energia absorvida vai romper o entalhe. Pode ver que ela rompeu a amostra. Então, nós temos o ISOD que você faz de pé, normalmente metais e polímeros, alguns metais e polímeros utilizam isso, mas o Sharpie é normalmente utilizado o tipo A, tipo B, tipo C, aí depende do dimensionamento e do raio e os ângulos. E o impacto do martelo ocorre na parte de trás aqui, ó, da amostra para romper. Então, depende do tipo A, tipo B, depende do raso e também do martelo e o material associado. E o que é interessante, todo mundo viu a estrutura CCC, CFC, e a gente vai começar a falar dos aços. Percebam que quando a gente vai fazer a importância do ensaio de impacto é porque a gente tem que saber quando o material tem um comportamento dúctil, ou seja, deformação plástica, e frágil, deformação elástica. Eu não vou deformar ele plasticamente em temperatura. Isso é importante, por exemplo, fazer vasos de pressão, fazermos peças que vão alterar com a temperatura. Quando eu vou trabalhar com ar, inserir outros elementos para melhorar a resistência mecânica. Em CFC a gente não vê esse comportamento, mas em CCC a gente vê muito. Isso aqui é uma amostra de ensaio de impacto sofrendo em baixa temperatura. Nessa região aqui, que é a região frágil. Então aqui, ó, eu vou botar uma letra F para vocês lembrarem. Aqui é letra F de frágil. E aqui em cima, D de dúctil. Pode ver que ela se deformou. E pela norma é feito o seguinte, olha, eu vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Metade aqui, ó, seria mais ou menos aqui, é a temperatura de transição. Esse seria a temperatura. Essa temperatura diz o seguinte, olha, acima dela qualquer deformação que ocorrer vai ser frágil, o dúctil. Abaixo dela tudo frágil. E a gente faz temperatura porque a gente tem que conhecer no material. Eu brinco nessa matéria que qualquer engenheiro mecânico da Anhanguera não faria o que foi feito no Titanic. Quando ele afundou, eles não fizeram nenhum teste em água gelada.
Eles fizeram um navio e, devido à pressa e à propaganda de ser o maior navio do mundo, colocaram ele na água sem nenhum teste. Aí, temos que lembrar que quando você sai da Inglaterra para os Estados Unidos, no norte do mundo, é mais frio. Então, devido às águas serem muito frias, quando o iceberg bateu, uma pequena trinquinha frágil surgiu, ela se propagando até virar um buraco que levou o navio a afundar. Tempos depois, eu descobri que era um aço. Um aço, que a gente vai saber as categorias de aço, bastante comum de uso e que não tem um comportamento dúctil em baixa temperatura. Ele tem um comportamento extremamente frágil. Isso significa dizer o seguinte aqui. Aqui é o gráfico de energia. Então, aqui é energia, tá? Quanto menor for a energia da subida do martelo, ou seja, se o martelo subir pouquinho, se o resultado aqui, se ele subir pouquinho, quer dizer que ele tem energia, o material sofreu muita energia. Então, é uma fratura, desculpe. Se ele subiu muito martelo, porque aqui é a diferença de altura, se ele subiu muito martelo, quer dizer que a energia foi muito baixa absorvida. Porque aqui é a altura inicial menos a altura final. Se ele subiu pouco, e subiu muito, quer dizer que ele absorveu pouco, ele rompeu, frágil. Mas se ele subiu muito pouco martelo, quer dizer que essa diferença de altura é grande. Então, ele tem fratura dúctil. Então, nesse caso aqui, os aços 1020 em baixa temperatura, a altura do martelo vai ser muito grande, porque ele vai absorver pouca energia e vai romper. Mas se ele for uma fratura dúctil, ele vai subir pouco, porque o material absorveu mais energia para romper. Então é importante saber isso, porque a gente vai ter formação plástica e elástica. Esse é um exemplo. Se eu trabalhar devido ao comportamento do material em baixa temperatura, ele tem um comportamento mais frágil. Se eu aumentar a temperatura, tem um comportamento mais fluido. Dúctil. Por quê? Agitação molecular. A agitação atômica. Mobilidade. Quando tem o conceito de temperatura é grau de agitação de átomos e moléculas. Se eu tenho baixa temperatura, menor agitação. Então as ligações ficam mais próximas. Então mais fácil de romper. Quando aumenta a temperatura, eles vão ter um comprimento maior. Então eu vou precisar de uma força, uma energia muito maior, uma energia para romper. Ela vai ajudar a separar até a ruptura. Bateu ali o martelo e vai romper dessa forma, tá bom? Voltando aqui. Deixa eu ver onde estávamos. Estávamos aqui no gráfico, né? Então, dando continuidade. Ensaio de dureza. Qualquer um faz ensaio de dureza. Nós temos duas máquinas em duas escalas de dureza no nosso laboratório, o Rockwell Vickers. E é simples e barato. Não é destrutivo, porque eu faço apenas uma impressão da amostra e eu posso associar outras propriedades mecânicas nesse ensaio. Então, por exemplo, eu tenho a dureza Rockwell, que é a medida mais comum, tem várias escalas. Eu posso ter normal, que é a penetração, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse gráfico de cores representa o seguinte: nós temos a aplicação onde for a região mais vermelha, mais quente, onde tem maior carga, e aqui eu vou tendo a dissipação na medida que eu vou entrando no penetrador. Ele poderá ser normal ou superficial. Quando eu tenho tratamento térmico, eu posso ver a minha dureza superficial. E o corpo de prova tem que ter no mínimo 10 vezes a profundidade de inspeção. Se eu tenho uma profundidade de 0,1, eu tenho que ter no mínimo 1 milímetro de chapa aqui. Isso é importante porque segue-se normas para a realização desse ensaio. Então aqui eu deixei para vocês, se eu quero, por exemplo, escala A, eu vou usar um penetrador de diamante, metal duro, aço fundido, temperado rápido. B, ferro fundido e aços não temperados. Isso é importante porque aí você vai poder escolher a carga. E as cargas principais, ou seja, a carga que eu devo aplicar sobre a minha amostra. Se eu usar alumínio, zinco e chumbo, eu vou usar uma esfera de 1/8 de polegada, pouco mais de 3 milímetros. Se for superfície, eu vou usar esferas menores e cargas menores. E penetradores que vão desde esferas de carbeto ou de carbeto até penetrador. O material de dureza tem que ser mais resistente que o material que vai sofrer a impressão de dureza, tá bom? Aí aqui é o cálculo da profundidade, porque às vezes a gente tem a ideia da dureza, a gente quer saber a penetração, o quanto penetrou.
Então, para normal, seria essa equação. Você só coloca aqui o valor da dureza que você leu no equipamento, ele calcula. O esférico, normal e superficial, existe aqui os fatores aqui. Então, é importante saber a penetração, porque aí você pode utilizá-la de uma forma adequada. O Brinell se assemelha aqui, o Rock é a mesma coisa, só muda que aqui eu tenho um penetrador de carbeto de 10 milímetros de diâmetro, com cargas de 500 kg a 3.000 kg, com incremento de 500 e 500. O tempo de aplicação é de 10 a 30 segundos. Quanto mais duro o material, maior carga para fazer. Para todos os ensaios de dureza, coloquei o Brinell, mas serve para todos, uma superfície plana e limpa, para você não pegar outros materiais e contaminantes que possam prejudicar o seu ensaio. Tá? Então, como que funciona o ensaio de dureza Brinell? Eu vou aplicar uma carga, eu tenho o diâmetro da minha esfera e o diâmetro da indentação. Aí eu utilizo esta fórmula aqui para achar a dureza. Esse ponto aqui, esse H, é a profundidade. Muitas vezes o que acontece? Existe se for um material muito mole, ele deforma tanto que não vai dar muito certo. Muito duro, pode gerar uma força. E aqui em casa temos dois exemplos. Se a força é muito alta, ele vai penetrar no material deixando uma deformação permanente. Mas se ele for muito baixo, ele não consegue penetrar. Então, deve-se seguir uma relação de cargas a serem aplicadas. O Brinell, então, ele tem o penetrador de 10, a variação das cargas, e aqui tem uma fotinho dele. Esses aqui são os pesos. Então, esse aqui é um equipamento analógico, onde você, aqui atrás tem a caixa de cargas. Então, eu quero fazer 500 quilos. Eu quero fazer 2.000 quilos. Então, tem a combinação de cargas aqui para dar 2.000 aqui na carga. Eu ajusto aqui na mesa, faço a escala do zero aqui e libero a carga de penetração. E como a gente disse, a gente pode associar dureza com outras propriedades. Nós vimos aqui limite de resistência à tração. Se eu pegar a dureza Brinell e multiplicar por 3,45, eu tenho o limite de resistência à tração do meu material. Então, é uma forma bem fácil de você fazer essa aproximação, tá? Isso aqui tem até no Callister como uma forma de exemplo. E se você pegar qualquer exemplo que está lá e testar, com certeza você vai ter um valor bem próximo ao ensaio de tração. Então, ajuda o ensaio de dureza Brinell a entender e confirmar o resultado de ensaio de tração também. Então, pode ser também utilizado o ensaio de dureza como ensaio complementar. O Vickers, agora eu vou usar uma pirâmide de diamante para fazer essa marquinha aqui, ó. Então, eu uso para metais muito duros e muito finos. Então, tem uma variação que é para cerâmica. Então, eu vou aplicar uma carga e eu vou ter essa indentaçãozinha aqui. E, normalmente, esse diamante tem os ângulos definidos e eu vou pegar as diagonais. Então, eu meço uma diagonal e a segunda diagonal. Se acontecer de pegar um defeito, tem um problema de deformação, desculpe, na deformação, na hora que você faz o triângulo, as diagonais não são tão perfeitas, você faz por Pitágoras, essa diagonal e essa diagonal, tira a raiz delas para achar a diagonal média. Aí você aplica essa diagonal aqui. Se elas forem iguais, ótimo, aplica a diagonal direto. Eu pego a carga, divido pela diagonal ao quadrado e vou achar, multiplico por esse fator, eu acho a dureza Vickers. Então, é uma forma direta. Muitas vezes a gente nem se preocupa muito em fazer essa conta, porque quando você faz, já existem alguns equipamentos digitais, quando você faz as medidas diagonais, a gente dá a dureza na tela. Então, o que é importante é que esses equipamentos agilizam muito a conta e muitas vezes eu já vi um equipamento de dureza que a pessoa fazia a medida e ficava registrada na memória, ou a pessoa anotava, ou ela colocava uma maquininha de registradora. Imprimir, sair um papelzinho assim com todos os valores, mede e desvia o padrão. Controle estatístico, controle da qualidade do meu processo. E aqui temos um resumo das pirâmides, das diagonais, as cargas do Rockwell, quando é superfície, se é diamante, se é esfera, tá? Importante é você ter conhecimento desse tipo de ensaio para a sua aplicação. Cada material tem sua norma e tipo de indentador a utilizar. Então, aqui a dureza Vickers a gente está
voltando aqui. E aqui existe uma tabela, essa aqui eu tirei do caso, essa aqui é o seguinte, eu posso fazer uma mudança direta. Então, eu posso pegar uma linha reta paralela, onde se encontra a dureza calculada. Então, vamos supor, só para vocês terem, antes da gente fazer a conta, eu fiz a linha aqui, aqui era a antiga escala Mohs de dureza, o mais duro é o diamante, o menor é o tá. Como que eles faziam? Iam riscando um material no outro. Esse aqui resistiu, esse desgastou, então esse aqui é menos duro. Então, nós estamos fazendo em cima de minérios, o mais duro é o diamante e o talco o mais fino. Então, vamos supor, eu quero dureza abriram de 200, eu risquei aqui na linha, vai cair um aço de fácil usinagem, então dureza até intermediária. Aí eu vou olhar aqui, aqui deu em torno de 90, porque aqui, ó, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, próximo de 90, 100, 110. Então, 200 Rockwell Brilliant, Rockwell B 80, 90, Rockwell C em torno de 25 e Rockwell C aqui em torno de 15, desculpe, e aqui estaria tendendo a uma fluorita, a dureza de uma fluorita. Então, aqui eu vejo o material que eu vou usar. Se eu for usar aço ferramenta, a dureza é um pouco mais elevada. Essa tabela de utilidade. Porque muitas vezes um cliente, o fornecedor fala assim, olha, eu quero que o meu resultado seja de dureza Vickers, mas eu tenho brilho. Aí eu falo, olha aqui, opa, Vickers já não dá. Aí eu tenho que conversar com ele, posso ser Rockwell? Pode. Qual? Rockwell C ou Rockwell B? Só que aqui o Rockwell B temos que tomar cuidado, o valor da dureza. Por causa aqui, ó. Note aços nitretados. Aí eu vou usar um superficial aqui, ó. Não posso usar essa escala direta. Por quê? Porque eu vou... No aços nitretados, ou eles têm nitrogênio, ou eles são tratados por nitretação na superfície. Então eu vou ter que usar escala superficial. E superficial não cabe aqui. Aqui é a indentação comum no material. Tá bom? E existe uma que muito comum, até a gente citou para ajudar, que é a dureza em borrachas, em elastômeros, que são considerados duros e moles devido à sua formulação. Até PVC para calçado, com mangueira, é feito dessa forma. Então, é uma medida direta, então você tem duas escalas, a XOR-A e a XOR-B, D. A XOR-A é um pouquinho de uma escala menor, e uma conversão mais ou menos direta é pegar o valor da XOR-A, somar mais 50, eu vou ter XOR-D. Então, para quem trabalha na indústria de borracha, é essa escala utilizada. Ensaio de fadiga. É um ensaio que a gente usa muito para carga e tempo de aplicação. Ele é em ciclo, então eu posso aplicar uma carga máxima e mínima, e quando eu faço a subida e a descida, eu tenho um ciclo. Então, eu posso usar um ensaio que dure dias e meses para estruturas, isso vai gerar calor e outras formas de energia até chegar à falha. Então, aqui tem uma foto, onde eu tenho aqui um sistema hidráulico aqui embaixo, onde vai se movimentar esse braço. A parte de cima fica fixa, essa aqui vai se movimentando. Aí vai gerando vários gráficos assim, até chegar à ruptura. Quantos ciclos? Quantas vezes vai repetir isso? 10 mil vezes, ele rompeu com tanto. Agora eu vou fazer com uma carga maior ou carga menor. Então eu vou fazer um gráfico, número ou ciclos onde ele rompeu pela tensão. Aí eu vou vendo a avaliação de quanto o meu material pode aguentar com cargas variando desta forma, tá? Só pensar assim, estou variando a carga e na medida que eu estou variando a carga, vai aparecer uma trinca, uma fissura, levar à ruptura. E aqui é um ensaio. Então note que aqui, desse lado aqui é um corpo de prova para ensaio de fadiga, ele vai estar sendo alternadamente aplicado em tração e compressão até abrir a fratura. E aqui é um outro exemplo onde eu induzo uma fratura para poder ver a propagação da trinca. Note que quando eu vou aplicando o ensaio, a trinca vai abrindo. Então aqui temos o início, à medida que for a propagação da trinca, onde vai chegar a falha, tá bom? E aí nós chegamos a um ponto extremamente importante, associar química e ciências materiais com o que nós estamos vendo. O primeiro aspecto aí é a resistência mecânica. Lembrando que o CFC, ele possui planos de deslizamento, então é como se fossem bolinhas empurrando. Então, se eu empurrar essa esfera, ela vai andar aqui, essa esfera vai andar aqui se eu empurrar, essa eu vou empurrar para cá e essa na base. Então, elas vão se deslocar de forma fácil.
Então, o CFC é mais fácil para deformar do que o CCC ou o HC. O HC, ele tem uma relativa deformação aqui onde eu tenho mais átomos. O CCC é só aqui na diagonal. Então, ele é mais fácil de deformar. Quando eu deformo mais fácil, eu aumento minha resistência mecânica, porque eu vou inserindo mais defeitos e, com isso, ele vai impedindo a movimentação dos átomos. Então, isso vai ajudar o quê? A entender o aumento de resistência mecânica no trabalho a frio. Vocês estão vendo aqui a figurinha? É para vocês entenderem. Esse GIF aí é muito interessante. Perdão. Em relação às estruturas. Isso aqui é um eixo feito em aço. O aço é uma liga ferro-carbono. Então, o ferro é CCC. Então, eu preciso aquecer meu aço. A gente vai aprender sobre vocês lembrando de alotropia, mudança de estrutura cristalina. Ele vai sair de CFCCC para CFC. Então, fica mais fácil de deformar. Então, eu aqueço o meu eixo e o meu eixo vai ganhando forma devido à parte de deformação. Consequentemente, com o aquecimento e esse resfriamento, porque é uma mudança rápida, eu dando forma no eixo. Se fosse um material CFC como o alumínio, não preciso de aquecimento. Eu faço de forma a frio. A deformação de aumento de resistência sem aquecimento. Porque o aquecimento, a gente vai aprender que vai gerar recuperação. E o encruamento, por sua vez, aumenta a resistência mecânica sem necessidade de calor. Então é chamado de trabalho a frio. Tá? Então esse aqui é um trabalho a quente. Então eu preciso aquecer para deformar. Em alumínio, por exemplo, eu preciso somente trabalhar frio. E aí, vem aqui como é feito. À medida que aumenta o percentual de trabalhar frio, ou seja, aumento as deformações, aumento a resistência mecânica por inserção de defeitos. Então, eu ponho mais defeitos quando eu deformo e, consequentemente, o meu material vai ficando mais resistente. Note que aqui tem curvas de tensão e deformação. À medida que eu deformo, eu aumento o trabalho a frio, eu reduzo a dutilidade. Pode ver que quanto mais eu aumento o trabalho a frio, ele vai ficando mais resistente até chegar à ruptura. Eu tenho aqui o diâmetro, ou raio inicial, se for circular, se for chapa, tem que fazer um cálculo direto. E o trabalho a frio pode ser calculado em razão, por exemplo, da variação do quadrado do diâmetro. E depois a deformação. E aqui eu tenho a relação que o diâmetro inicial sobre o diâmetro final é igual a raiz quadrada de 1 mais a deformação. Isso é válido e pode ser usado em amostras circulares, que não tem problema nenhum. Então, aqui um exemplo que eu estou dando para vocês de uma chapa de alumínio sendo trabalhada a frio. O calor que vai surgir é mais por causa do atrito dos rolos. Note que os rolos se abaixam, então ele vai, deforma, reduz, vai. E note que o atrito vai estar saindo faísca. Esses óleos são de refrigeração. Então, note que no vídeo, eu comecei com uma chapa com uma determinada espessura e vou chegando a chapas menores. Isso é devido a ser uma natureza do trabalho a frio. Então, repetindo para a gente confirmar esse conhecimento, eu faço a preparação de superfície, eu coloco num sistema de rolos, ele vai puxando, deformou, reduz sua espessura, ele vai fazendo esse vai e vem até chegar à espessura que eu desejo. Eu não precisei aquecer, esse calor é devido ao atrito, e é um chamado trabalho a frio, muito utilizado em estruturas, materiais de estrutura CFC. Agora vamos relacionar os defeitos da deformação. Note que aqui a região é elástica, então os átomos vão ganhando um espaçamento e depois retornam. Então não tenho necessidade de me preocupar com deformações. Ele vai e volta. Por outro lado, quando eu estou na região elástica, note que eu vou tendo a quebra de ligações e formação de defeitos, ou chamadas discordâncias. Discordâncias em linhas, quando eu ponho um planinho a mais, discordâncias em hélices, quando eu faço como se fosse uma hélice aqui. Nesse caso, eu tenho discordâncias em linha, tenho quebras de ligação e formação de novas, e o ganho de comprimento do meu material, até que ocorra a ruptura. Só que a ruptura, a gente viu no vídeo do concreto, ele rompe no ângulo. Quer dizer que aqui, quando eu aplico uma força, ele vai romper essa direção. Isso aí tem a ver com a natureza. Se for material frágil, ele tende a romper aqui. Se for dúctil, ele vai fazendo um cone, como se fosse isso aqui, ó. Tá? Então, relação de defeitos e deformação é: quanto maior a quantidade de defeitos, menor vai ser
menor vai ser a minha deformação. Porém, dentro do átomo, a quebra na região elástica não tem quebra de ligação, só tem um aumento do comprimento da ligação, soltei a força e ele volta. No caso da deformação elástica, eu tenho uma quebra das ligações, formação de novos defeitos, mudanças de geometria até a falha. Tá bom? E aqui, no caso de fadiga, olha que interessante. Quando eu aumento a tensão máxima, eu aumento a região chamada extrusão. Os átomos se deslocam para o lado de fora. Quando eu comprimo, eu tenho a inclusão. Intrusão, ele entra. Ele vai fazendo isso até que ocorra a falha. E como que funciona a falha na fadiga? Que interessante. Eu começo com uma pequena trinca, que a gente chama de estágio 1. Ela vai se propagando, forma o estágio 2, que é a propagação. Então, tem aqui uma coisa parecida quando a água bate na areia. As marcas de praia, que são linhas que mostram como se fossem as ondas do mar até a fratura. Essa parte eu coloquei por mais uma questão de curiosidade mesmo, até porque é importante entender esse tipo de ensaio, porque é um ensaio que não se sabe quando acontecer na prática, mas você faz, na verdade, você até vai fazer para estimar isso, para que você possa fazer a melhor seleção de aplicação conforme a sua necessidade e até mesmo evitar catástrofes, né? Bom, vamos lá começar a resolver esse exercício, né? Então, como dito, a figura mostra o comportamento de uma tensão de deformação de engenharia para uma liga de aço. Qual o modo de elasticidade? Pessoal, o modo de elasticidade, nós vimos que a equação de modo é essa aqui, ó. O módulo... Opa, desculpa, deixa eu só arrumar aqui uma posição mais fácil para escrever. Opa, escrevi errado, não vi onde eu estava. Então, o módulo, pessoal, é igual tensão 2 menos a tensão 1 dividido pela deformação 2 menos deformação 1. Então, eu vou ter que escolher dois pontos, tá? Eu só vou ajustar aqui a... Só vou ajustar aqui um pouquinho a espessura da caneta que a gente está usando aqui para fazer o exercício com vocês, para ficar mais fácil vocês enxergarem os dados. Pessoal, então eu preciso pegar a região elástica. Note que no exercício em si, a região elástica ela não está muito apertada. Então, por isso que a gente tem que fazer uma região com zoom para poder pegar essa região. Então, eu vou pegar no papel mesmo, você vai ter alguns exercícios da série para treinar, pega a sua régua, aqui eu já peguei a minha, opa, perdão, eu vou ajustar, caramba, pessoal, peço desculpas que eu ainda sou uma criança usando isso aqui, então, eu pego a régua, então eu vou fazer isso aqui, ó, vou pegar o mapa, então eu vou traçar aqui, ó, pega dois pontos conhecidos, por exemplo, aqui, ó, 200, a escala de dentro aqui, PSI, é a escala de unidades inglesas. Pode ver que eu vou usar megapascal como a gente apresentou no exercício. Traço aqui e bateu o ponto, tá vendo? Esse ponto bateu. O que que eu faço agora? Eu pego a régua, giro ela 90 graus, perdão, eu faço uma... Vou girar a régua primeiro, peço desculpas, depois eu volto lá no exercício. Aqui eu tenho que girar em cima da régua para não ter problema, né? 39, 90. Pega a régua, clica no exercício,
se fazendo na mão é mais fácil do que no computador. É só pegar a régua e girar. Então, eu vou pegar um ponto aqui, tá vendo? Então, eu traço aqui. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu vou marcar do lado aqui, ó. Vou chamar isso aqui de sigma 2, tá? Sigma 2 igual a 200. E a deformação 2 igual a 0,001. Então, temos aqui um ponto. O segundo ponto, se nós observarmos aqui, temos aqui um ponto bastante interessante. Vou pegar a régua, vou girar. Aí tem que ir acompanhando devagar a régua, porque a dica para não mexer no zoom é não sair de cima da régua, né? Se nós pegarmos aqui e trouxermos aqui para o 400, temos um ponto conhecido aqui. 400. Opa, perdão, depois eu volto. Vou girar a régua. Já está acabando o exercício, então fica mais tranquilo da gente pegar a resolução, né? Então, eu vou trazer o exercício para cá. Então, percebo que em 400, vou até dar um zoom aqui na região do 400. Posso trazer em 400. Note que ficou em cima do 002. Então, eu venho aqui, ó. Traço com a régua aqui. Então, eu tenho 400 e 002. Trazendo para cá o segundo ponto. Aqui eu só vou alterar que eu tenho um ponto aqui, ele deslocou aqui na hora que eu fui fazer. Que é 001. Colocando embaixo aqui. Então, nós temos aqui, deixa eu só tirar a régua, já não vamos mais precisar dela. Então, eu vou colocar aqui outro ponto. Eu coloquei sigma 1, sigma 2, não tem problema. O importante é a montagem, né? Então, vai ser sigma 1 igual a 400 e epsilon 1, opa, aqui ele achou o sistema de automático aqui, às vezes ele identifica como sendo um número qualquer. Bom, não tem problema, vou fazer aqui do lado. Epsilon 1 igual a 0,002. Então, nós temos os dois valores, tá bom? Trazendo eles para a fórmula, eu posso colocar negativo? Pode, porque eu chamei sigma 2, posso começar sigma 1 com menos sigma 2, o resultado é o mesmo, só cuidado com os sinais. Eu vou fazer os dois aqui para vocês enxergarem. Então, eu vou fazer o primeiro, que é com sigma 1, o sigma 2 começando ali. Então, o E aqui vai ser igual a 200 menos 400, dividido por a deformação de 200, 0,001, menos a deformação de 400, 0,002. Então, o E aqui em cima vai ser igual a 200 negativo 200 menos 400 menos 200 e embaixo menos 0,001. Devido ao jogo de sinais menos e menos, mais esse resultado aqui vai ser igual a
200.000 megapascal. Lembrando que a gente colocou lá na lousa que 1 gigapascal, 10 a terceira. Deixa eu arrumar isso aqui. Terceira megapascal. Ou seja, é pegar esse valor de 200.000 e dividir. Então, dividindo 200 megapascal, o nosso E vai ser de 200 gigapascal. Só arrumando aqui, para ficar mais visível, 200 gigapascal. Se nós fizermos aqui, agora, no cantinho, aqui embaixo para vocês acompanharem, o 2. Então, eu vou começar agora o E igual a 400 menos 200 dividido por 0,002 menos 0,001. Vamos chegar a 200.000 megapascal, ou seja, o E é igual a 200 gigapascal. Então, nós achamos o módulo de elasticidade dele, a inclinação. Para o aço carbono, até que é o adequado, tá certo? Então, achamos aqui. Agora, a gente precisa saber o limite de proporcionalidade. Ele pode coincidir com o limite de escoamento. Então, vamos fazer o limite de escoamento, lembrando o seguinte, que agora eu vou alterar só a cor do lápis. Vou colocar aqui uma caneta azul. Tá? Deixa eu só arrumar a pontinha dela aqui para vocês. Vamos fazer ela um pouquinho mais espessa para vocês. Pessoal, para fazer aqui, estou fazendo com uma régua virtual, mas é a mesma coisa. Você vai pegar a régua, vai girar ela. Aí você primeiro traga ela para perto do desenho aqui, ó. E vai ajustando a inclinação. Como se fosse papel mesmo, ó. Mesmo que a gente faça aqui, ajustou, você vai vir em 0,2% ou 0,02, que está aqui. A segunda marquinha, por incrível que pareça, é idêntica a ela. E vai traçar uma linha paralela. O ponto que pegou aqui é o ponto da tensão. Então, eu vou virar a régua em 90 graus, em 0, e a gente vai ler o valor ali o valor dela no eixo da tensão. Então, eu vou trazer a régua aqui. Vou até dar um zoom aqui na região. Vou pegar o ponto e vou traçar um tracejadinho aqui, ó. Vocês observarem o valor que ela encostar. Bom, trazendo o desenho para cá, agora a gente não vai precisar mais da régua. Então, tiro a régua aqui. O valor, percebam que está ali da ordem de 550 megapascal. Bom, está bem próximo à região da proporcionalidade. Se fosse aqui a tensão do escoamento e aqui fosse proporcionalidade, tudo bem. Mas como ela está já na curva, então a resposta das letras B e C é a mesma. Então eu vou colocar aqui na B 500 megapascal, que é a proporcionalidade, e a tensão de escoamento aqui de 500 megapascal. Agora, última questão desse exercício. Qual é o limite de resistência à tração? Vou voltar no gráfico. É o último ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. Vamos pedir a ajuda da régua de novo. É importante
fazer, pode até pegar aqui uma dica, usar uma régua, um papel quadriculado por cima e pegar aqui, ó, esse ponto sobre a régua. Esse é o ponto máximo, tá vendo? Esse pontinho aqui que você tá vendo, esse ponto. Remova a régua. Então, esse valor aqui, fazendo aqui, eu fiz mais ou menos no papel, esse valor aqui, de limite de resistência à tração, é igual a 580 megapascal. Então, essa é a resposta do exercício. Então, por uma análise gráfica, fazendo uma montagem, foi possível resolver esse exercício, tá certo? Vamos partir para o outro? O outro diz para a gente o seguinte: um bastão cilíndrico de comprimento de 380 milímetros e diâmetro de 100. Então, para ficar fácil, vamos desenhar o bastãozinho aqui, ó. Estou aprendendo ainda, então... Bom, o comprimento dele aqui, 380. O diâmetro, 10 milímetros. Então, ele falou, deve-se submeter uma carga de tração. Se o bastão não deve experimentar a deformação plástica com alongamento de mais de 0,9 milímetros. Ele está dizendo no problema que o ΔL não pode ter que ser menor. Deixa eu só apagar aqui, desculpe. Tem que ser menor ou igual a 0,9 milímetros. Quando a carga aplicada for a força for de 24.500 Newton. Então, qual dos 4 metais dessa relação aqui ele pode usar com possíveis candidatos? Então, uma coisa interessante, ele não pode sofrer deformação plástica, só elástica. Então, vamos lá. A gente viu na aula que a primeira coisa é conceito de tensão é força pela área. A área, como ele falou que é diâmetro, uma das formas que nós vimos foi π d ao quadrado dividido por 4. Então, nós temos π 10 ao quadrado dividido por 4. Resultado aqui, vou fazer na minha calculadora, vezes π, divide por 4. Chegamos ao valor de 78,5 milímetros quadrados. Então, eu posso pegar esse valor aqui e substituir aqui na área, ó. E aí nós podemos continuar na parte de baixo aqui a resolução, né? Então, temos aqui tensão igual a força de 24.500, opa, perdão, 24.500 dividido por 78,5. Essa conta é 24.500 dividido por 78,5. Então, nós vamos ter aqui 312. Só para a gente deixar aqui, pessoal, importante, são as unidades. Aqui eu tenho Newton, e embaixo, milímetros quadrados. Então, 312 Newton por milímetro quadrado. Vamos lembrar que isso aqui é a mesma coisa que 312 megapascal. Então, a tensão de escoamento é de 312, tá? Se a gente for olhar os candidatos,
A tensão de escoamento tem que ser menor que 312. Então, poderá ser o cobre e o alumínio. 345 estaria acima. Esses dois aqui. E aí nós vamos entender por quê. Porque quando a força aqui aplicada, ela não pode ser maior que 312 para ocorrer a deformação em plástico. Eu só quero o escoamento. Agora vamos ver a deformação. A deformação, a gente sabe que é ΔL sobre L0. Ele não deseja que seja menor que 0,9, uma barra de 380 milímetros. Aqui, agora eu vou inverter a cor para ficar mais fácil. Aqui em cima, pessoal, é milímetro por milímetro. Embaixo é milímetro por milímetro, dividindo, né? Então, milímetro por milímetro é adimensional. Então, a conta aí, o resultado dessa relação vai ser 0,9 dividido por 380. Ela tem que ser inferior a 0,0023. Então, esse é o resultado. Ou seja, a deformação não deve ser menor que 0,023. Existe uma relação que, quando nós calculamos tensão no exercício anterior, que é essa aqui, né? Deixa eu colocar mais embaixo, para vocês poderem enxergar. Que nós vimos hoje. Sigma 2 menos sigma 1, E2 menos E1. Pessoal, nesse caso aqui, uma dica que eu dou. Considerem o seguinte. O sigma 1, 0. Que eu vou pegar um ponto só. Como eu vou pegar um ponto, é 0 nos dois. Então, vai ficar apenas 312 sobre 0,0023. 312 dividido por ponto 0023, nós vamos ter aqui na conta 136.652 megapascal, ou um E de 137 gigapascal, que é a inclinação da reta. Perceba que a inclinação é esse valor. Se eu for observar na tabela, poderá ser, olhando os módulos aqui, dentro da inclinação, eu posso trabalhar com módulos menores. Quanto menor o módulo, maior a deformação plástica. Se ele for mais em pé, mais elástico. Então, eu vou trabalhar aqui, possivelmente, eu posso dar 70, muito baixo, 100, o mais próximo que eu tenho é o cobre. Então, o mais indicado por módulo seria o cobre. Então, a resposta seria a aplicação de um cobre. Perceba que com um módulo próximo de 137 e um limite de escoamento de 250, eu não vou ter problema. Eu posso trabalhar tranquilamente, porque ele vai deformar elasticamente sem ter problema. Outra forma de fazer esse exercício é a gente fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma estratégia aqui, vou copiar esse enunciado embaixo, para vocês perceberem. A gente sabe a resposta, mas se a gente fizesse aqui, opa, ele já veio até com os apontamentos. Se eu fizesse uma conta de chegada para o cobre, nessa forma, eu sei que a gente fez o módulo fazendo de um ponto só. Tensão sobre deformação. Um ponto. Então, se eu fizer isso aqui para o cobre, eu posso usar
A tensão de escoamento, o módulo da cidade é 110 mil. Pessoal, atenção, porque eu coloquei 110 mil? Por causa da unidade gigapascal no problema. 110 mil megapascal. A tensão de escoamento dele vale 250. Então, se eu colocar esses valores aqui embaixo, eu vou ter 110 mil igual a 250 sobre a deformação. Se eu fazer o isolamento, ou seja, eu vou trocar um o outro. Então, eu terei que $250 igual a 110 mil. Realizando essa conta, 250 dividido por 110 mil, 0,00227. Comparando, encontrado 0,0023. A diferença está aqui, ó, bem pouca. Então, podemos dizer, sem titubearmos, que a resposta é a liga de cobre. Perdão aqui, eu dei uma tremida agora. Vou fazer bonitinho aqui, eu dei uma tremidinha agora, desculpa, gente. Então, a resposta é a liga de cobre. Tá? Pois, então, é uma outra forma de resolver. Então, eu vou colocar aqui outra forma. Se você fizesse 1 por 1, a deformação tem que ser menor ou igual aos 0,00223. Então, nós fizemos isso e comparamos. Veja que a diferença aqui seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na quinta casa depois da vírgula. Tá certo? Uhum. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês pela atenção no dia de hoje. Lembrando que semana que vem a gente vai começar a falar sobre tensões verdadeiras. É importante, estejam prontos que nós vamos usar o Excel para resolver os problemas aí de tensão, deformação, entendemos os parâmetros dessas e a gente vai deixar até segunda-feira uma lista de exercício que vai ser abordado das unidades 1 e 2, com cálculos e teorias, tá bom? Então, agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima aula.